Olá, um bom dia para aquele que está assistindo essa aula durante o dia, uma boa tarde para quem está assistindo a aula à tarde e uma boa noite para você que está assistindo essa aula, esse vídeo à noite. Essa é a lição 6, nós vamos falar rapidamente sobre Caim e também sobre os antediluvianos, porque que eles tinham, né, uma idade, alcançavam uma idade tão avançada em relação ao nosso tempo, porque que isso foi caindo. Muito bem, nós lemos lá em Gênesis 4,17, na tradução da Almeida Corrigida Fiel, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho, Enoque. Conhecer aí a palavra Yadá, expressão idiomática hebraica para as relações sexuais, que vai ser usada também, por exemplo, em Mateus, né? Caim, Caim em hebraico significa possessão. E vem sempre aquela pergunta tradicional: quem era a mulher de Caim? Para tentar explicar esse texto das Sagradas Escrituras, alguns céticos, pensadores e até, de uma certa maneira, meio zombadores, eles têm proposto que Eva não foi a primeira mulher criada por Deus, e sim a tal da Lilith, que nós já estudamos em lições anteriores e você poderá consultar. E daí, então, a esposa de Caim seria uma das filhas de Lilith com Adão. Nenhuma explicação, se a gente for olhar aqui, foi dada por Moisés sobre a origem da mulher de Caim. A mulher de Caim, aparentemente, ela veio das outras filhas de Adão e Eva, como fala no capítulo 5, né? Ele fala lá: este é o livro das gerações de Adão no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus ele o fez. Macho e fêmea ele os criou e os abençoou, e chamou o seu nome de Adão, no dia em que eles foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua própria semelhança, quando a sua imagem, e chamou o seu nome de Sete. E os dias de Adão, depois de ter gerado Sete, foram 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então ele teve muitos filhos e filhas. Então, desce daí porque, como a gente explicou anteriormente, Deus fez o homem perfeito. Os problemas consanguíneos passaram a acontecer, veja bem, quando foram proibidos na lei de Moisés, 2.500 anos depois, quer dizer, a natureza do pecado já havia degenerado a raça humana. No começo não era assim. Então, tanto que a proibição passa a ser através da lei de Moisés, 2.500 anos, após o evento da queda, né? Então esses casamentos eram comuns nesse período da história. Mesmo Abraão, né, ele se casou com sua meia-irmã Sara. Quando a deterioração genética da humanidade atingiu seu ponto crucial, no tempo de Moisés, então Deus proibiu os casamentos entre parentes próximos, como está lá em Levítico 18, do 7 ao 17. Haviam-se passado 2.500 anos desde a criação de Adão. Essa deterioração será bem compreendida quando explicarmos o motivo de hoje não vivermos mais com a idade dos antediluvianos. E é isso que nós pretendemos fazer agora. Então, num resumo geral, a mulher de Caim, ela era filha de Adão também, porque toda a raça humana vem, como a gente explicou até a questão do nome de Adão e de Eva, já estavam vinculados à humanidade, a serem os pais da humanidade. Então, não adianta querer inventar coisa diferente disso, porque o projeto de Deus era esse. Então ficam aí tentando arrumar situações que não vão justificar. Então, a idade dos antediluvianos. Quando você fizer a leitura, faça de Gênesis do 4 ao 32, inicialmente você vai ter... Aí depois a gente vai citando aqui outros textos que a gente faz algumas comparações. Então o que a gente observa? A primeira coisa que a gente observa aqui é o fato de que a gente observa muita idade. Então, por exemplo, Adão. Então, 5:5, Gênesis 5:5, eu estou lendo aqui na tradução da King James Fiel, ele diz assim: e todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Puxa vida, o sujeito viveu 930 anos, é uma bênção. Quer dizer, quase o milênio todo, se fosse o período do milênio, né? O 7, no versículo 8, ele fala que ele morreu com 912 anos. E todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu.
Depois no versículo 11 ele fala de Enos. E todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Depois no versículo 14 ele fala de Cainã. E Cainã viveu depois que gerou Maalalel 840 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. O Maalalel, no versículo 17, 895 anos. E todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Quer dizer, apesar de tanto tempo assim, a gente observa o seguinte: eles não fizeram nada de útil que pudesse ser expressado aqui, né? Ficou só nessa situação, não viveu tanto tempo e morreu. Versículo 20, e todos os dias de Jered foram 962 anos e morreu. Quer dizer, nada digno de nota, né? Apenas isso. Aí fala do Enoque, o famoso Enoque, no versículo 23. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus e ele não estava mais, pois Deus o tomou. A diferença é que o Enoque não morreu, ele foi arrebatado vivo. Um privilégio que é para poucos, né? Depois só o Elias vai receber essa bênção. Depois no versículo 27, ele fala do famoso Matusalém. Versículo 27, e todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. E depois no versículo 31, ele fala do Lameque. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E a gente fica curioso de saber, meu Deus do céu, 900 anos. A gente vai ver, observar, que é para a gente dar explicação, que depois do dilúvio, somente o Noé tem esse privilégio. Os demais, porque ele é basicamente um antediluviano ainda, né? Que atravessa no capítulo 9 de Gênesis, no versículo 29. 9:29, cadê? Aqui. 9:29. Todos os dias de Noé foram 950 anos e ele morreu. Então, esse é o último antediluviano. Então ele morre, porque ele atravessa, né? Depois os demais, eles vão vocês vão ver, vamos assim, vou ler para vocês verem como que, observe bem que a gente leu aqui, o mais novo aqui morreu com 777 anos. Em tudo 900, 800, agora nós vamos ver o que vai acontecer. No capítulo 11:32, ele fala, e todos os dias de Terá foram 250 anos e morreu Terá em Harã. Então, caiu para 250. Foi uma mudança drástica. Depois no 23:1, nós vamos ver. E Sara tinha 127 anos de idade e esses foram os anos da vida de Sara. E Sara morreu em Kiriat Arba, a única mulher privilegiada, a matriarca de Israel, a matriarca dos povos islâmicos, a matriarca espiritual da igreja. Foi a única mulher que teve o privilégio que a Bíblia narrou, o quantos anos ela viveu. Então ela vive 127 anos. Se a gente olhar os outros, é baixo. Vamos ver o Abraão. O Abraão, o marido dela, no 25:7. 25:7. Tá aqui. E estes são os dias dos anos da vida de Abraão, que ele viveu 175 anos. Então eu falei, puxa vida, mas essa pergunta que não quer calar, que todos me fazem. Pastor, o que acontece? Que esse povo todo antes do dilúvio, os antediluvianos, viviam de 700, 900, a exceção foi o Enoque, mas ele foi arrebatado, ele não morreu, ele foi vivo. Os demais, assim, então se a gente olhar, o Isaac vive um pouquinho mais que o pai dele, né? No capítulo 35, versículo 28, diz assim, e todos os dias de Isaac foram 180 anos, mas mesmo assim é bem enorme a idade. Vamos ver o Moisés. Vamos ver já o Moisés, né, o homem de Deus, privilegiado do Senhor. No capítulo 34, versículo 7, diz assim, e Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. O seu olho não se obscureceu, nem a sua força natural se abateu. Quer dizer, o Moisés morreu com menos de idade, por exemplo, que Sara. Mas se a gente observar aqui, a idade cai drasticamente. A idade de 120, 127 é basicamente o que se vive hoje, né? Aqueles que conseguem essa
essa bênção, né? Mas o que aconteceu? Então a pergunta de hoje é: o que aconteceu que o tempo de vida ficou menor? Então, qual é a explicação para se entender isso? Como eu havia dito no começo, o que vai acontecer? A vida genética do homem, ela começa a deteriorar. Ela vai perdendo a qualidade original da criação, porque o pecado entrou no mundo e é por isso que existem doenças e males, enfim, todas essas coisas. Vamos lá. Mas o que acontece com isso? As vitaminas, elas têm um papel muito importante na longevidade dos seres vivos. E é por isso que a medicina, e cada vez mais, tem incentivado os seres, as pessoas, né, a se alimentarem. Hoje em dia as pessoas comem, mas não se alimentam. E a alimentação envolve aquilo, né, frutas, verduras, legumes, aquilo que tem vitamina. Né? Mas o pessoal gosta muito de lanche, de pizza, que não tem nada dessas coisas. Não é que isso aí não pode comer, né? Nem é a questão de comida aqui. Mas estamos dando ênfase aos alimentos que têm vitaminas. O trabalho do químico nuclear, de biologia molecular, o norte-americano Linus Carl Pauling, ele foi prêmio Nobel de Química e com seus testes, pesquisas e livros sobre a vitamina C e a medicina ortomolecular. Ele descobriu então, e isso hoje muito mais, né? Que as vitaminas C e E, elas são antioxidantes. O ar, o oxigênio, nos mantém vivos, mas nos mata aos poucos, porque oxida as nossas células. É uma ironia, né? O que nos mantém vivo é aquilo que nos mata aos poucos, né? Então ele oxida, assim como oxida, a gente vê objetos, né? Você tem certas situações que objetos que eles vão oxidando com o tempo, vai criando aqueles vinagre. Essas vitaminas, elas retardam o efeito oxidante das células e nos permitem respirar melhor, viver melhor. Vitamina C, o conhecido ácido ascórbico, os cientistas notaram que os animais e as aves que sintetizam a vitamina C parece que têm mais longevidade do que os animais que não sintetizam, quer dizer, que produzem, né? Dizem que o excesso pode matar mais rápido. Então tem que sintetizar dentro de um equilíbrio, de uma normalidade. A longevidade e o envelhecimento, eles não são sinônimos perfeitos. O cálculo que é feito pelos cientistas é que quantos anos se espera que ele viva? Além da sua maturidade sexual. Infância, quer dizer, atinge, quando o animal, seja humano ou não, ele atinge a idade sexual, a idade de reprodução, quanto tempo ele vai viver mais. Então, por exemplo, o papagaio, com 5 anos de idade, já está pronto para reproduzir, ele atingiu a sua maturidade sexual e pode viver até 80 anos. 80 dividido por 5 são 16 vezes mais. Então, essa aí é a proporção, vamos assim dizer, né? O historiador judeu Flávio Josefo, né, que é muito conhecido e muito citado, ele fala de uma época de ouro em que se vivia muitos anos, provavelmente aludindo aí ao texto de Gênesis, nesses textos que eu estava lendo para vocês. A longevidade dos habitantes da Terra antes do dilúvio é algo impressionante. Impressiona realmente, como eu fiz essa comparação, fiz questão de mostrar para vocês justamente porque é algo que impressiona. Como que esse povo, eu já vi muita gente tentando explicar, falando que os anos não tinham o mesmo tanto de dias e tal. É uma tentativa de justificar algo de uma forma errada. A expectativa de vida humana após o dilúvio, ela cai exponencialmente. Quer dizer, à medida que a quantidade aumenta, aumenta também a taxa da qual ele cresce. O papagaio ele sintetiza a vitamina C porque ele tem a produção de vitamina C no seu próprio corpo. No Guinness Book, famoso livro dos recordes, a francesa Jeanne Calment, ela foi quem mais viveu, morrendo com 122 anos em 1997. Então vocês viram que nós temos um limite. Como Deus fala ali, que ele fala em Gênesis, ele mesmo diz que ele iria reduzir o tempo de vida do homem. Então, a gente vê o quê? Que vão acontecer situações em que, em Gênesis 6, né, ele fala exatamente isso.
que ele iria fazer essa redução, infelizmente, porque o ser humano já havia extrapolado, vivia muito, mas pecava mais, vamos dizer, era mais tempo para pecar. Infelizmente, o ser humano perdeu, e infelizmente é o que a gente tem visto hoje, né? Essa sede de buscar a Deus verdadeiramente. O homem se tornou muito religioso, então ao invés de buscar a figura de Deus, ele busca terceiros, o homem terceirizou a sua fé. Então, onde a idolatria, não só de ídolos, imagens, de escultura de seres humanos, mas dele mesmo, o dinheiro. Então começa, ele fala aqui no versículo 3, e disse o Senhor disse, meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne, pois seus dias serão 120 anos. Então Deus colocou um limite. Agora, o que ele vai fazer? Ele fala isso pouco antes do dilúvio. Então, a gente vê que essa sua palavra vai se suceder logo após o dilúvio. Nós seres humanos, nós não sintetizamos a vitamina C em nosso organismo, porque nós não temos a produção de vitamina C no nosso corpo. Por isso precisamos o quê? Buscar a vitamina C nas fontes, laranja, acerola, brócolis, couve, manga, etc. A gente tem que buscar, ou mesmo que seja naqueles, né, artificialmente, enfim. Os cientistas, eles acreditam que os nossos ancestrais humanos, eles tinham enzimas responsáveis pela produção da vitamina C, e de quase todas. A vitamina C é a única que está faltando no nosso organismo. Até existe, mas de maneira atrofiada. É uma coisa interessante, não é? Então, esses cientistas, eles partem do pressuposto que os ancestrais, antes do dilúvio, que a gente fala antediluviano, eles produziram a vitamina C dentro dos seus organismos. Daí surgiu dois grupos com entendimento diferente. Para variar, né, sempre acontece assim, pelo menos dois. Os que acham que o ser humano passou a viver mais depois que deixou de produzir a vitamina C, e os que acham que foi com a perda da capacidade de sintetizar a vitamina C é que nos trouxe o encurtamento do tempo de vida no planeta Terra. As tartarugas marinhas, por exemplo, elas vivem por séculos. Há um tubarão na Groenlândia que pode ter 500 anos, ele está vivo ainda. Inclusive, recentemente eu vi na televisão, na National Geographic, mostrou, está lá. Então, existem animais que ainda mantêm algo muito próximo disso como exemplo daquilo que havia acontecido antes do dilúvio. Então, isso é que a gente tem a entender. Aí você me diz assim, mas por que a gente parou então de produzir a vitamina C? Bom, primeiro porque Deus disse que o espírito dele já não agiria mais no ser humano para isso. Então, Deus iria mudar a sua criação. Uma vez que o homem estava cada vez mais rebelde e indo para o pecado, ele iria reduzir o tempo de vida. Infelizmente, nós nascemos depois do dilúvio, então nós estamos dentro dessa regra. Após o evento do dilúvio, houve uma mudança climática muito drástica na Terra, que causou modificações até no DNA humano, atrofiando uma das enzimas, as proteínas, da produção da vitamina C. Com isso, uma mudança dramática na alimentação humana. Os cientistas defendem que os nossos ancestrais, antes do dilúvio, eles eram vegetarianos, herbívoros e frutíferos. Eles comiam frutas, ervas, todas essas coisas. E somente depois do dilúvio, com os caçadores-coletores, começaram a comer carne. Portanto, se nós fôssemos antediluvianos, nós não estaríamos comendo churrasco, um salmão, uma tilápia, um franguinho, nada disso. A gente estaria comendo mais frutas e ervas. Hoje o homem ficou muito mais carnívoro e de massa e tem menos simpatia pelas frutas, ervas e verduras. O dilúvio, então, ele foi uma catástrofe mundial. Mudou drasticamente a atmosfera, a temperatura e o clima do planeta Terra. Então, houve uma mudança muito dramática no planeta. E aí, a idade das pessoas foi caindo, uma vez que foi atrofiada essa produção da vitamina C no organismo humano, conforme a gente leu nas escrituras, né, eu acabei de mostrando, fazendo a comparação para vocês, que viver 900, 800, 700, cair para 120, é uma mudança muito forte, é muito dramática. Seja como for, com a queda do homem no pecado, através do pecado, né, de Adão,
a deterioração genética na humanidade, ela reduziu o seu tempo de vida para 120 anos, ou pouco mais. Então é muito difícil, né? Como a gente viu aqui no Guinness, né? A mulher que morreu com mais idade, morreu com 122 anos em 1997. Então, a gente vê que Deus colocou um parâmetro e é muito difícil, só uns abençoados aí que conseguem passar um pouco acima disso. Então, o que é a questão? Para a gente ver que a queda, ela trouxe a queda do homem no pecado. Isso mostra que a nossa vida, quando a gente faz isso, a gente abandona o Senhor, é isso que acontece. As coisas vão, o quê? Sumindo, nós vamos perdendo coisas, entendeu? Então, hoje o homem busca religião, o homem busca, quando eu falo religião, são os símbolos, não a presença de Deus, um Deus vivo, um Deus que muda as nossas vidas, como Jesus veio trazer. Né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esta questão toda nos faz refletir o que a gente tem feito com a nossa vida. Porque Adão, ele desobedeceu a Deus. E é muito fácil a gente desobedecer a Deus. É muito fácil. A gente, à medida que vai conhecendo, deveríamos ter como ser zelosos em obedecer ao Senhor, em poder, à medida que vamos conhecendo a palavra do Senhor, a gente ser colocado... eu gosto dessa frase, né? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,16. Então, ele dá a receita para a gente, ele mostra para a gente o caminho. Olha, eu sou o caminho. Oh, meu Deus do céu, será que você não entende isso? Eu sou o caminho, quer dizer, eu não vou para outro lugar, eu só quero Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quer dizer, se ele é a verdade, mas tem a mãe, tem o tio, tem o sobrinho. Gente, Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida eterna. Ele vai falar isso lá, quando ele faz a oração sacerdotal, né, a sua poderosa oração que ele faz, porque a oração do Pai Nosso, ele ensina a gente a orar. Agora, que ele faz a oração, e ele fala assim, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe disse. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, Jesus Cristo, meu Deus, é Jesus Cristo. É difícil entender que esse é o nome. Já estão até fazendo umas mudanças de nome de Jesus aí, muito suspeitas. Mas, enfim, esse é o nome. Esse está na palavra de Deus. Então, o dilúvio, ele foi um evento que ele marcou. A gente vai entender, agora, uma das coisas importantes. O que aconteceu para chegar ao dilúvio? Por que ponto, qual fato preponderante que fez com que Deus enviasse o dilúvio para destruir a raça humana? Nós vamos entrar olha, eu estou para dizer que talvez seja, se não for a mais, ela está entre as 3 maiores polêmicas e estudos assim, que trava muita batalha de entendimento das Escrituras. Nós vamos estudar Gênesis 6 e primeiro nós vamos falar deles. Vou ficar só uma aula falando sobre eles, se a gente conseguir executar tudo isso numa aula só. Sobre os gigantes da terra. Quem eram esses gigantes? Quem eram eles? O que se diz por aí? O que ao longo dos séculos se entendeu sobre eles? É uma matéria complicada para resumir, mas nós vamos tentar trazer eles para vocês. Depois a gente fala da Arca de Noé, porque não tem como não falar da Arca, eu gosto demais da história da Arca de Noé, né? Aí nós vamos, porque depois os outros planos, as outras, até aqui, até essas lições eu tenho tratado delas mais particularmente, porque delas geraram muitas outras coisas que interferem no Novo Testamento. Depois entra, né, as histórias mais da história da formação de Israel, através da descendência de Abraão, e vemos José e outros fatores assim, mas esses são fatos preponderantes. E depois desta lição, se eu não estiver enganado aqui, salvo alguma outra situação, aí nós vamos abordar aquela questão muito perguntada, porque depois do dilúvio vai acontecer uma cena muito dramática. O Noé vai beber
É isso que dá, né? A questão da bebida, né? Era um homem de Deus, andava com Deus, ele bebeu, gente. Bebeu é complicado. O homem fica bêbado, ele fica nu. E um dos seus filhos veio e conta para os irmãos. E Noé depois, então, Noé amaldiçoa. Lança uma maldição. E dessa maldição, que vai direto para o neto, né? Ele amaldiçoou o neto e não o filho. Surgiu, eu acredito que foi uma das piores frases que se lançou de entendimento da Bíblia, que é a maldição dos negros de escravidão, os negros da África e consequentemente todos os negros, e aí entra eu na dança, veio através disso. Aí nós vamos dizer, é isso mesmo que diz a Bíblia? Será que é isso mesmo? Essa lição vai ser forte, hein? Essa lição vai ser forte. Então, eu convido você a não perder as nossas aulas. Então, hoje, nós ficamos por aqui. Eu agradeço a todos que têm nos acompanhado. Eu peço, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal para as notificações. A gente vai ter muito, se Deus assim me permitir, vamos estar compartilhando com vocês aquilo que a gente tem aprendido. Naturalmente que aqui a gente resume, não tem condição de fazer uma coisa, senão a gente fica muito tempo em cima de algo. Mas a gente dá uma visão bem geral e nós vamos, claro, né? Estudar, então estudar assim, sempre olhando o original da palavra do Senhor. Nós vamos ver aqui, basicamente só tratou de idade, não tinha muito o que pesquisar, mas as próximas lições, elas exigem o nosso apreço aos originais. Então a próxima nós vamos falar sobre os gigantes da terra, quem eram eles. Então fique com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu agradeço toda a confiança e por você estar se associando a gente. Compartilhe a mensagem, abençoe a vida de outras pessoas. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.